que você sentiu nessa jornada que era bom, por exemplo, em termos de revisão? Como é que você revisava? Bom, vamos lá. Quando eu estava estudando, no início eu não revisava, porque eu não sabia que precisava. A gente começa a estudar para concurso público com a ideia de estudo que a gente teve no ensino médio, né? E a gente estuda e vai fazer uma prova. Só que você não vai fazer a prova, né? A prova às vezes demora um tempão. Não vem nunca, né? Não vem nunca. E aí, na escola não. Na escola, no ensino médio, tipo, a prova é amanhã, a gente estuda hoje. Capítulo 1, capítulo 3. Aí você vai... E é uma quantidade de matéria assim, desse tamanhozinho. Então, ok. A primeira grande sacada de quem estuda para concurso é entender que o estudo para concurso é diferente da forma como a gente aprendeu a estudar a vida inteira, seja no ensino fundamental, no médio ou na faculdade. É diferente. E é diferente porque você vai precisar acumular uma grande quantidade de conteúdo por um bom tempo para utilizar num único dia. Não tem como revisar tudo isso de véspera, uma semana antes. Não tem como. É uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, o seu estudo ele já tem que começar prevendo o triângulo da aprovação, que é o estudo da teoria, a revisão e o treino de questões. Essas 3 coisas não dá para abrir mão em nenhum momento. Fala de novo, porque eu perdi. Fala de novo, o pessoal guardar ali. O triângulo. Porque você falou o triângulo, eu parei no primeiro, já passou o segundo e terceiro. Qualquer pessoa, para ser aprovada hoje, ela precisa entender que ela tem que cumprir o triângulo da aprovação. O triângulo da aprovação é o estudo da teoria, a revisão e o treino de questões. Sem esses 3 pilares aqui, é impossível ser aprovado num concurso de alto nível. Por que eu falo de alto nível? Porque um concurso menor, às vezes a quantidade de conteúdo é muito pequenininha, aí dá tempo você estudar uma vez, estudar outra, revisar e chegar lá. Você não precisa se preocupar em estar conciliando esse triângulo, tá fazendo esse triângulo. Mas num concurso aí que passa de 7, 8 matérias para estudar, você vai precisar usar esse triângulo de forma muito eficiente, senão a sua aprovação não vai chegar ou vai demorar demais. Então, no início na minha trajetória, obviamente eu não tinha esse nível de consciência. Eu fui aprendendo, né, lendo sobre estudar para concurso público, sobre como estudar, e aí eu entendi que o que estava faltando, eu já fazia o estudo da teoria e eu já fazia o treino de questões, fazia tudo direitinho, mas eu não revisava. E aí toda vez eu tinha que começar de novo, estudar de novo, e eu via que esquecia. E aí eu peguei e eu li nessa época, aconteceu de eu ler um artigo do Alexandre Meirelles, né? Deixar aqui os créditos para o Alexandre Meirelles, que era sobre ciclo de estudos e revisão de 24/7/30, aquela tradicional revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias. E aí, depois que eu li esse artigo, eu montei uma planilha para mim. Aí foi a minha planilha de estudos, que inclusive essa planilha, ela ficou em algum drive da vida aí, e a última vez que eu vi, eu perdi já esse link, ela tinha sido baixada mais de 60 mil vezes. Nossa! E aí, eu não lembro mais, eu perdi isso. Depois que eu aprovei, eu perdi isso aí. Eu fiz essa planilha, usando esse critério da revisão, e eu fui montando meu planejamento de estudos, né? E aí, montar dia a dia, aquela coisa super trabalhosa. Fiquei bem uma semana montando esse planejamento, né? Mas fez uma diferença muito grande na minha vida, muito grande. Porque aí eu ia estudando tudo aquilo, e já tinha os dias certos para revisar, usando esse critério do 24/7/30. Hoje, as pessoas fazem isso, tem aplicativo que faz alerta, isso, né? Desperta na hora. e tal. E eu nem acho que seja o melhor forma de revisão, sinceramente, não acho, sabe? Então, assim, hoje eu não acho. Mas eu usei ela, né? Por um tempo eu usei ela, depois eu mudei, mas por um tempo eu usei ela. E quando eu comecei a usar, deu muita diferença. Porque aí, de fato, você voltava ali na teoria, revisava erros e tudo mais, e aí você vai consolidando. Porque o estudo é feito em camadas, né? Quando você lê a primeira vez, seu material, não tenta entender tudo. Não tenta. Porque primeiro você vai ler muito lento, você vai gastar tempo demais. E existe coisas que você nem vai enxergar. Então, se você for tentar entender tudo de primeira, cara, já tá errado. Você vai ler para ter uma dimensão geral daquilo. Leu, fez questões, com em média de 70%, 80%, conseguiu acertar ali de cara, tá bom. Isso não significa que você sabe aquilo não se iluda. Você está lembrando daquilo que você acabou de ler. Aquilo ali, aquele resultado que você tem após a leitura da teoria é mera capacidade de entendimento do que você acabou de ler. Não significa que você guardou. E para a prova você precisa guardar. Então depois você vai fazendo outras revisões. Você pode usar esse método 24/7/30, você pode usar diversos outros métodos, você vai fazendo outras revisões e aí quando você vai voltando, é engraçado porque você começa a perceber coisas que parece que você nem tinha lido da primeira vez. Isso acontece muito Porque comigo. são camadas. Você é professor, são camadas de conhecimento, né? Se você só vai conseguir perceber algumas coisas dessa segunda camada que já tem da primeira. Senão você nem percebe.
É tipo eu, antes de ser aprovada no concurso, antes de ter essa vida, antes de mudar de vida, tem tanta coisa que aconteceu na minha vida hoje, que lá atrás, quando eu estudava, eu já imaginava que minha vida ia mudar e que ia ser boa. Mas eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Simplesmente porque você não tem vivência. Você não tem vivência. Eu até falo brincando, às vezes, assim, uma vez uma aluna perguntou, Núbia, se você pudesse voltar no tempo e falar lá pra Núbia concurseira alguma coisa. Deixa eu falar palavrão aqui. Pode. O que você falaria? Eu falaria, filha da puta, estuda muito mais, vai ter muito mais. Dá até medo de falar alguma coisa pra mais estragar, né? Nossa, você não tem Deu tudo noção de certo. como vai ser bom. Você não tem, assim, eu não tinha mesmo. Eu não tinha. Eu acho que se eu soubesse tudo que ia acontecer depois, eu tinha estudado mais feliz ainda, sabe? Tipo, teria sido muito melhor. Mas enfim, a gente dispersa aqui, né? E a parte de questões, você tinha uma forma de organização? Porque você tinha a organização da sua rotina de vida, uma outra organização da revisão, então dava um trabalho mesmo. E questão, você tinha algum jeito específico? Tinha, é muito bom você perguntar isso. O que aconteceu? Quando eu comecei a colocar as revisões dentro do meu cronograma de estudos, né? Colocar as revisões ali dentro dos dias certinhos para voltar e revisar, eu comecei a usar uma técnica que chama particionamento de questões. Então, eu fazia assim, ó, digamos que hoje eu estudava a teoria e digamos que eu ia fazer 4 revisões, aí eu programava 4 revisões daquele assunto que eu ia fazer. Uma com 7 dias, uma com 30, outra com 60. Um exemplo. E aí eu olhava a parte de questões daquele assunto que eu tinha acabado de estudar e digamos que tivesse ali 80 questões. Eu tinha terminado da teoria, eu fazia 20 questões. E tá bom. Quando era na próxima revisão, eu voltava, revisava a teoria pelos grifos, as marcações, as anotações que eu tinha feito, né? Não fazia resumo. Aí eu revisava a teoria e fazia mais 20 questões. Outras questões, inéditas Porque do mesmo assunto. tinham 80 questões no PDF. tá. Eu não gastava todas as questões da primeira vez. Interessante. Por que eu não gastava? Primeiro que é tempo. Depois, porque você tá com conhecimento ali que vai te deixar, vai fazer você acertar as questões porque você acabou de ler. Tá fresco ali, Tá né? fresco. iludido. E outra coisa também, que se eu voltasse depois pra revisar e não tivesse questões novas pra fazer, concorda que o desafio seria muito menor? É verdade. É muito menor. Então, quando eu voltava, eu revisava a parte da teoria. As 20 questões que eu já tinha feito no primeiro bloco, digamos que eu tivesse errado 4, eu refazia e fazia 20 novas. Na outra vez, revisava o bloco, fazia os erros das questões que tinham ficado para trás, mais 20. E assim eu ia fazendo até que, na última revisão, eu teria revisado toda a teoria, revisado todos os erros e feito todas as questões. É a primeira vez que eu escuto essa estratégia. Interessante. Quebrava as questões Eu de forma quebrava, estratégica. eu quebrava, porque no início dos estudos, quando você está aprendendo ainda, não é tão importante você fazer muitas questões. Quando você faz esse estudo que eu acabei de falar na matéria inteira, você vai tirar a matéria do seu cronograma de estudos? Não, porque matéria só entra, nunca sai. Você vai continuar revisando ela. Aí sim, aí é hora de você fazer só treino de questões e revisar se for necessário. E você já faz aquela revisão reversa, né? Você volta para aqueles pontos mais problemáticos mesmo. Às vezes você não precisa revisar a aula inteira, mas você vai ficar fazendo muito treino de questões. Aí é hora. Já terminou a matéria. Questões mais pontuais, né? Aí eu fazia assim. Então foi uma estratégia que eu passei a utilizar. E essa estratégia, ela tá nessa planilha que eu perdi o link, entendeu? Pô, gostei dessa estratégia. Interessante. E em que momento que entraram simulados na sua rotina? Simulados, eles só entravam em pós-edital. Só no pós-edital? Só no pós-edital. Eu nunca fui de querer fazer simulados antes. Até porque era difícil de encontrar simulados para fazer, né? Então, assim, mas nos pós-editais, aí geralmente um site que soltava, alguma coisa assim. Aí eu fazia, mas eu só fazia em pós-edital, que aí eu já fazia na configuração da prova mesmo. E aí sim, você se isolava, Eu já fazia- testava a estratégia da prova. Eu fazia simulado como se prova fosse. Então, por exemplo, a prova vai ser de manhã, das 8 ao meio-dia. Num domingo. Não precisava ser o domingo, né? A gente podia fazer simulado na terça, quarta, tudo bem. Mas eu fazia das 8 ao meio-dia. E já cronometrando. Exatamente, cronometrando. No período. Pra saber como ia ser, como eu me sinto naquele horário, entendeu? Então eu fazia daquele jeito, levava água pra dentro do quarto. Por quê? Porque se você não tem que, vai lá na cozinha, conversa com a mãe, conversa com não sei quem, volta pra fazer questões. Isso é simulado? Isso não é simulado? E aí você sabe, de fato. É por isso que quando eu falo de chegar na prova, dominando a prova, é porque você já dominou em casa. É claro que vão ter surpresas, óbvio, mas não serão surpresas que você, em casa, não conseguiria perceber já. Nossa, eu tô gastando muito tempo em fazer exatas. Nossa, os textos de português são muito longos. Tipo assim, você já vai perceber ali, Eu entendeu? consigo se antecipar ali.